Então, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso caso clínico. Hoje nós iremos fazer 6 facetas em resina e eu vou passar para vocês todas as informações. Acho que é muito importante vocês assistirem toda essa aula, porque algumas coisas que eu não falei no hands-on, eu posso estar falando aqui. Vou tentar repetir tudo novamente, tá? Desde o início, para que não fiquem dúvidas para nenhum de vocês sobre como desenvolver essa técnica aí no seu consultório. Então, o paciente tem alguns diastemas e tem alguns desgastes, abre um pouquinho, incisais, né? Principalmente nos laterais. A ponta de canino também perdeu, provavelmente devido ao bruxismo. O paciente às vezes passou por um momento de ansiedade, esfregou muito os dentes um no outro e aí acabou perdendo parte da estrutura dentária. Outra coisa que a gente percebe nesse caso é um pouco de angulação aqui da linha média. Então a gente vai precisar fazer um pequeno desgaste nesse central aqui para poder corrigir essa angulação. Logo, eu precisarei desgastar também na distal desse 21 para eu conseguir trazer esses dentes para uma posição mais favorável. Então, a primeira coisa que a gente faz nesses casos é definir a coloração do dente da resina que a gente vai utilizar. Esse paciente ele tem uma coloração de dente legal, ele não tem dente escurecido. Então, logo, eu penso que eu não preciso usar uma dentina para poder cobrir uma superfície e tentar mascarar essa base desse dente. Caso você encontre no seu consultório paciente que tem um dente mais amarelado e você quer cobrir essa superfície, você vai utilizar uma resina, obviamente, de dentina, né? As que eu mais utilizo a fim de clarear o dente são a BLL da Empress Direct e a BLXL também da Empress, tá? Então, essas são as resinas para dentes mais clareados. Aí eu quero uma dentina para um dente mais natural. Aí você vai para a escala Vita com B1, A1, A2, A3, enfim. Nesse caso, como eu quero manter a coloração dos dentes do paciente, uma vez que nós iremos fazer somente 6 facetas, então não pode destoar tanto dos inferiores nem dos premolares, eu vou usar uma resina de esmalte para que eu consiga manter aproximadamente a coloração. É claro que a gente vai tentar melhorar um pouquinho a coloração desses dentes, dando um tom um pouco mais claro. A resina que eu mais utilizo aqui no consultório é a resina MW da Estelite, por ter um ótimo polimento, manutenção de cor e conseguir puxar um pouco a coloração desse substrato, além de ter uma certa translucidez que eu consigo pegar ali alguns detalhes da minha estratificação incisal. Então eu vou fazer o teste aqui com essa resina MW para a gente conferir realmente se essa tonalidade que vai ficar está legal e adequada de acordo com o que eu planejo para o caso do meu paciente. Então eu pego uma quantidade de resina favorável aqui, ó, e coloco sobre o dente do paciente. Nesse caso dele, eu acredito que a gente só vai usar a dentina mesmo para dar uma estratificada. Então, se usarmos dentina aqui, vai ser uma camada bem fina. Então, eu vou colocar um MW fininho aqui e espalhar sobre o dente do paciente. Agora eu vou fazer a fotoativação. Ok. Agora eu vou pegar uma resina BLL de dentina. Vou pegar uma camada não muito grande. Vamos espalhar sobre o dente do paciente. Olha aí, BLL dentina da Empress. Às vezes eu utilizo o dedo assim, pessoal, mas nessa fase de prova, tá? Durante a aplicação definitiva eu não gosto muito de usar o dedo, porque acaba pegando pigmentos da luva. Então, espalhei, ativo, e agora vem com minha camada de MW para podermos verificar em seguida, né, como ficará as duas colorações
E nesse momento eu mostro também para o paciente, para ele poder me dizer o que lhe agrada mais. Porque eu vou dar minha opinião, claro, né, para o paciente, mas quem vai definir de fato a coloração que será utilizada é ele. Então, após a fotoativação, eu peço para o paciente para passar a língua, pode passar a língua nos dentes anteriores, para a gente poder ter aí uma hidratação dessa resina, né, uma lubrificação, e aí fecha a boca, passa a língua aí, passa mais. Joga uma água. Passa a língua novamente, ok? E aí a gente avalia para ver a coloração que mais ficou parecido aí com o dente do paciente, ou que mais nos agrada. E eu vou mostrar para o paciente agora, a gente vai dar uma pausa aqui para ele poder definir essa coloração. Então, pessoal, mostrei para o paciente as duas colorações que eu sugeri, mas aí o paciente achou que havia necessidade de um dente um pouco mais claro para ficar do gosto dele. Então eu coloquei nesse canino aqui, ó, uma resina de dentina BLXL da Empress, tá? Que tem uma coloração um pouco mais branca, né? E por cima coloquei uma camada fina de MW para a gente ter um acabamento legal no final, uma translucidez, como eu havia falado para vocês. Então vamos utilizar uma fina camada de BLXL e uma fina camada de esmalte MW. Para a construção da incisal, nós vamos utilizar a resina trans, né, da Estelite. Vou tirar aqui. Então, depois que você fez isso, é só você desprender, colocar aqui o afastador. Você vem com a espátula, desprende aqui a resina e pode voltar a trabalhar normalmente. O próximo passo agora é fazermos os desgastes necessários. Eu vou pegar o meu guia, tá? O translúcido, abre bem, por favor, e vou posicioná-lo no dente do paciente. E aqui, pessoal, eu vou observar onde eu tenho alguma região que encosta no guia. Então, por exemplo, se eu tenho regiões que tocam e eu consigo visualizar isso, são regiões que eu vou fazer um desgaste. No central mesmo, não sei se vocês conseguem visualizar pela câmera, mas no central eu tenho uma zona de toque. Outra coisa, eu sempre peço para o meu laboratório para me dizer também, durante o planejamento, as regiões que eu vou precisar fazer o desgaste. Então, no planejamento, o laboratório já me indicou que nesse central eu preciso fazer um desgaste, que ele está um pouco mais vestibularizado. E aí, com esse guia incisal, eu consigo visualizar também onde eu vou precisar fazer desgaste nas proximais. Então, como eu falei com vocês, tem um desvio de linha média aqui, né? Principalmente na angulação, então vou precisar fazer um desgaste aqui e nessa região. Então, vamos dar início aqui a esses desgastes dentários. Vou terminar aqui no foco. Agora nós vamos dar início à posição de resina. Vamos começar a colocar a resina sobre os dentes. Então nós sempre iniciamos fazendo o condicionamento ácido com ácido fosfórico, 37%, tá? Então vamos espalhar o ácido fosfórico sobre toda a superfície dental. Inclusive, pessoal, abre um pouco, por favor, na região palatina, tá? Que é uma região que vai receber um pouco
de material. Mesmo que depois você desgaste, nesse primeiro momento é importante condicionar essa área para que a gente tenha ali uma fixação, né, da nossa concha palatina. E para essa concha palatina eu vou utilizar, como eu falei com vocês, uma resina trans da Stellite. Eu gosto da trans da Stellite, que ela tem uma translucidez maior, tá? Então a gente consegue um efeito bem legal. Eu já usei da Furma, uso a Furma às vezes, tem uma ótima resistência, porém a Furma ela tem menos translucidez que a Stellite. Mas você pode utilizar a resina que você quiser, esse efeito aí, que eu tenho certeza que ele vai ficar interessante. Então, resina trans Stellite. Então, pode abrir, por favor. 30 segundos depois nós vamos remover o ácido. Eu gosto de tirar tudo com uma gase aqui, ó. O som. E vamos lavar intensamente. Vamos secar após a lavagem, tá? E vamos fazer o nosso condicionador, aliás, aplicação do nosso adesivo. Adesivo que eu utilizo, como falei com vocês, âmbar convencional, tá? Após a aplicação aí do ácido fosfórico. Para que essa aplicação ela seja mais rápida, eu gosto de utilizar esse pincel Ceramic, pessoal. Você encontra ele no Mercado Livre, tá? É baratinho. Esse aqui 383 10/0. Então colocar essa descrição lá, 383 10/0, vocês vão encontrar. É um pincel muito barato. Eu gosto dele para fazer essa aplicação de uma forma mais rápida. E para aplicação vocês vão esfregar esse adesivo de forma vigorosa sobre os dentes do paciente. Após passar o adesivo, nós vamos bater um jato de ar. Tem um pequeno sangramento aqui. Dói? Vamos passar um fio dental para que a gente tenha a separação aí, né? E um mexe não grude no outro. Abre um pouquinho. Apesar de o paciente ter bastante diastema, é sempre bom conferir. Feito isso, agora vamos fotoativar todos esses dentes. Então, após a fotoativação, agora a gente vai levar o nosso guia, né, incisal com a resina trans na boca do paciente. Aqui eu coloquei 2 dentes, pessoal, ó, de uma só vez, mas vocês podem colocar da forma que vocês quiserem. Se quiser colocar tudo de uma vez ou um a um, eu acho que para iniciar é mais fácil que você coloque um de cada vez, né, para um deixe não grudar no outro com tanta facilidade, tá? Eu particularmente gosto de um de cada vez. Nesse caso aqui, como tem um diastema, um espaço maior, eu coloquei os 2 aqui. Então eu venho com essa espátula, passo ela no meu modelador de resina e eu vou olhando e espalhando essa resina nessa região, seguindo o meu planejamento. Uma coisa importante que eu acho no consultório de vocês é que vocês têm que ter uma boa iluminação, tá? Porque não dá para fazer com um refletor virado para a resina, porque senão ela polimeriza. Então a gente precisa de uma iluminação, com iluminação natural melhor ainda, para que você consiga enxergar todos os detalhes do que você está fazendo. Então passa a espátula aqui, ó, no meio, ó, essa vermelhinha que é mais fininha, ou a espátula que você tiver aí. E em seguida nós fazemos a nossa fotoativação.
Ok, vamos para os próximos dentes. Colocar os laterais aqui agora, pessoal. Mesma coisa, posiciona, né? Aperta aqui, né, para saber se realmente está no local correto. E aí, vamos acomodar melhor essa resina. Caninos agora, pessoal. Ok, depois que fizemos as incisais, agora, como o paciente tem diastema, eu vou fechar esse diastema. Vocês lembram, né, no nosso hands-on, que eu utilizo a tira de poliéster numa posição que seja favorável para mim. Então, nesse caso, pessoal, nós já vamos colocar aqui para fechar esse diastema com a resina de esmalte. Então, a resina que utilizaremos é o MW, né? Então, vamos fechar esse diastema com o MW. Então, eu vou pegar uma pequena quantidade de resina, bem pouquinha mesmo, e vou posicionar minha tira, tá? Da forma favorável, palatina mais alta do que vestibular. E aí eu entro no sulco gengival. Coloco a minha resina aqui, ó. Posso pegar o meu modelador de resina e eu vou empurrar essa resina nessa região interproximal, a fim de fechar esse diastema. Como eu defini, né, a espessura do meu dente com a incisal, então eu vou fazer umas batidinhas aqui, ó, nessa região, ó, trazendo a minha resina somente até o meu limite aqui incisal, tá? Então eu passo e aliso. Então a quantidade é pequena, tá? E na cervical, vou pegar a espátula vermelha aqui, que é um pouco mais fina. Eu gosto de sempre passar a espátula para que a gente não tenha aqui um degrau, ok? Então depois que eu definir isso, eu venho e fotoativo. Agora a gente repete a mesma coisa no dente vizinho. Colocamos a tira na posição mais favorável para que a gente não tenha aí um degrau. Pegamos novamente um pouco de resina, quantidade pequena, tá, pessoal? Aí, ó, bem pouquinho mesmo. Posicionamos aqui. Eu coloco o dedo por trás do dente, ali, ó, para que eu tenha uma estabilização dessa tira. E aí a gente coloca a resina e empurra ela para essa região interproximal. Posso passar o meu modelador todas as vezes, tá? Para que eu favoreça nessa minha acomodação aqui. Então depois que eu acomodei a resina, aí eu venho ajustando ela de acordo com a projeção aqui da minha incisal. Sempre passando a espátula na região mais próxima cervical, para não termos um degrau nessa região. Feito isso, é só fotoativar. E aí nós vamos repetir esse mesmo processo com qualquer diastema que o paciente tiver. Aqui, por exemplo,
um pequeno diastema, a gente vai fazer o mesmo processo, ok? Ok, após fecharmos os diastemas, agora a gente vai para a aplicação da nossa camada de dentina. Então vamos utilizar, como eu falei com vocês, a dentina BLXL da Empress nesse caso. Então vamos utilizar uma camada bem fina, pessoal, para que nós tenhamos facetas delicadas no final do processo. Então uma camada de resina BLXL aplicada sobre a vestibular. Aqui eu estou utilizando a espátula Almori, tá? Número 3. E vamos espalhar essa resina. Posso passar no meu modelador, tá? Ajuda demais. E adianto o serviço. Então, camadas finas. Se você achar que tá pouca resina, pode acrescentar mais. Então leva até cervical ali, ó. Esse é um paciente que tem pouco espaço para estratificação, tá? O dente dele já é bem grande, então a gente não pode aumentar tanto o dente do paciente. Nessa hora, a gente pode utilizar também o pincel, tá? Para ajudar nessa modelação aqui. Não tem segredo, tá? É só espalhar essa resina sobre o dente. Não é para preocupar com angulação aqui agora. A gente precisa que fique uniforme, ok? E sem muito volume, porque ainda vem aqui por cima a camada de esmalte. Eu gosto de olhar por incisal para que eu visualize a espessura que essa camada de dentina está tomando. Então, após espalhar bem a camada de dentina, vou pegar essa espátula mais fina e vou delimitar os meus mamelos. Aqui ainda não chegou, preciso trazer um pouco mais de resina para essa região. Então aqui tá faltando um pouco, ó. A resina não chegou aqui. Vou colocar um pouquinho mais. Então eu praticamente cobri aqui a minha região incisal. Então já que eu cobri, eu vou vir e cortar um pouco desse excesso. Bem aqui na região de mamelo, ó, abaixo. Geralmente eu abaixo em 2 pontos, tá? E aí com a espátula vermelha eu vou cortar essa região, fazendo esses dentinhos. Depois que eu fiz esses dentinhos, agora eu vou fazer a minha fotoativação. Pode checar aqui o volume, né? Pode ter mudado um pouco. Beleza, feito isso, agora nós vamos fazer a fotoativação. Após fotoativar, eu vou repetir o processo em todos os demais dentes.
Então, pessoal, após a aplicação da nossa camada de dentina, eu vou vir aqui com uma listinha, abre por favor, para eu confirmar os meus espaços aqui interproximais, ó. Só uma conferência mesmo, tá? Vou conferir isso. Vira para lá um pouquinho. Volta para cá. O paciente vai sair um pouco aqui do foco porque eu preciso manipular o rosto dele, né? Para fazer essa conferência aqui desses espaços, tá bom? Ok, depois que eu fiz isso, pessoal, chequei os espaços aqui, nós vamos iniciar a aplicação da nossa última camada, que é a camada de esmalte. Então, eu cortei aqui, ó, como vocês viram no hands-on, a nossa fitinha, como é que é o nome disso aqui? É fita veda-rosca, né? Veda-rosca, porém, aqui é para dentista Epitex da TDV, tá? Mas se você quiser utilizar o veda-rosca comum, pode utilizar também. Porém, ele é um pouco mais frágil. Ele vai estragar com mais facilidade. Então, essa tira, você vai pagar mais caro. Porém, ela te ajuda na remoção aqui, tá? Mesmo na própria colocação. Olha lá, posicionou, jogou para lá, isolou o dente vizinho. Pode vir aqui com a espátula, tá? Se você quiser confirmar para ver se está bem adaptado no dente vizinho. E aí, como esse dente ele já está condicionado, a gente vai diretamente já fazer a aplicação da nossa resina MW. É melhor sobrar nessa fase do que faltar, tá bom, pessoal? Então, para que você seja mais ágil aí, é melhor que sobre, que assim a gente consegue remover excesso, tá? Porque soltar tem que voltar tudo de novo. Então, espalhei aqui, pessoal, ó, nosso MW sobre o dente do paciente. Não há necessidade de se passar aqui nenhum adesivo, nenhum modelador nessa hora, tá? É mesmo espalhar isso aqui. E aí nós vamos pegar o nosso guia de silicone convencional vestibular, tá? E vamos posicioná-lo na boca do paciente. Então, posicionei o guia, tá? Agora eu vou apertá-lo com calma para que ele caia na posição. Apertei aqui na incisal, chegou no lugar, aí eu começo a apertar por vestibular, tá bom? Então, para que a gente tenha extravasamento de toda a massa de resina extra, porque queremos no final facetas bem delicadas. Então eu não passei nenhum produto, tá? Sobre a resina. Da forma que eu coloquei o guia, para que ela não grude no guia. Importante que também a resina embaixo, ela estava intacta, sem adesivo, sem ter lavado. Então a aderência na resina embaixo, ela é melhor dessa forma. Então depois que eu apertei, eu observo nessas regiões que eu fiz os recortes, algum extravasamento. E aí quer dizer que eu tive um bom escoamento da resina lá. Então eu vou pegar isso aqui, com cuidado, e vou remover. Então nós já temos aí, pessoal, ó, um dente com formato pré-definido, tá ok? Então agora você vem e faz a remoção delicadamente dos excessos. Anteriormente eu parava por aqui, eu fazia a remoção desses excessos e já fotoativava no paciente. O que acontece? Por mais que eu já tenha um dente pré-definido, esses dias eu estava na mentoria com uma dentista
E ela me falou, mas o dente está pronto. Realmente, e por muito tempo eu fiz dessa forma. Porém, a gente não consegue visualizar aqui, mas eu ainda tenho um excesso de material. E, querendo ou não, o guia, ele repuxa um pouco. Por mais que não seja visível aos nossos olhos aqui, mas houve um pouco de distorção, né? Vamos dizer assim. Houve uma distorção do nosso planejamento. E aí, por mais que fique bonito, mesmo assim ainda a gente não tem fidelidade àquilo que a gente planejou. E quando o paciente vem procurando um tratamento desse, querendo ou não, ele quer um trabalho com perfeição. Então, por isso, eu procurei uma forma de melhorar ainda mais o meu trabalho. Então, encaixei aqui, né, a posição. Agora a gente vai vir com o nosso guia translúcido. E nessa hora é muito importante que a sua auxiliar ou seu auxiliar te ajude na fotoativação desse dente. Então, confere para ver se o guia tá limpinho, tá? Vamos posicionar aqui, tá? Não precisa ter pressa. Vamos encaixar bem da mesma forma, ó. Incisal, comprimindo incisal. Só. E aí a gente vem por vestibular, apertando, soltando, apertando e soltando, tá? Pode apertar um pouco mais, soltar, para que a gente tenha o extravasamento de toda a massa de resina que está em excesso, ok? E aí sim nós vamos ter a faceta de acordo com o nosso planejamento. Então, apertei com força aqui nessa região mais cervical, tá? Depois de ter espalhado. E aí eu peço para auxiliar, pode por favor encostar bem no guia, fazer a fotoativação. Mais uma vez, eu gosto de fazer essa fotoativação aqui, como o meu fotopolimerizador eu utilizo no modo 3 segundos, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, tá? Mais uma vez, por favor, para a gente ter certeza que não vai se torcer quando eu remover. Mais uma vez, pode garantir. Ok, pode tirar. E aí nós vamos fazer a remoção do nosso guia. E percebam que eu aí agora, mesmo que eu tinha tirado o excesso, eu ainda tenho zonas de extravasamento. Ou seja, eu consegui deixar a minha faceta ainda mais delicada. Ou seja, também, eu não vou precisar depois ficar fazendo desgaste, porque eu já tenho uma posição muito favorável de acordo com o nosso planejamento. Então, uma coisa muito importante, nessa técnica, o que importa é o desenho do seu dente, é o planejamento. Se o seu desenho está correto, está numa posição legal, está numa angulação legal, o resultado ele vai ficar interessante, tá? Se você faz um desenho feio, se você não tem um laboratório bom para poder fazer esse planejamento, seus trabalhos também vão seguir o seu planejamento, ok? Então a gente vem com a lâmina de bisturi 12, tá? Lâmina nosa, tá pessoal? Para ficar mais fácil de remoção. E vamos tirar esses excessos aqui. Perceba que a remoção ela é bem tranquila, basta você ter paciência. Se tiver paciência, qualquer pessoa faz isso. Ok, depois que eu removi agora, nós vamos tirar um excesso aqui, essa região. Nós vamos tirar a nossa fita aqui, né? Epitex. Depois que eu fiz isso, eu vou voltar agora com a minha lixa, tá? Para garantir que eu tenha espaço
aqui entre os dentes para recolocar, reposicionar, né? Então, se você já conseguir dar um acabamento legal aqui nessa região, é bom, tá? Porque já facilita a construção também do dente vizinho. Então, com calma aqui, vai passando a tirinha para tirar todos os excessos. Vou pegar o meu disco aqui, ó, onde eu vejo que tem um excesso, eu já removo com ele aqui, ó. O disquinho Soft Flex. Ok. Feito isso, nós vamos lavar a região, ok? Então, pessoal, agora nós vamos pro próximo central, ok? Então, tirei os excessos delicadamente, tá? Façam isso com cuidado, para que fique um trabalho delicado e bonito. Vamos recolocar aqui, né? Abre bem, por favor. A nossa tirinha Epitex. Isolar o dente vizinho. E aqui vocês me falam, ah, mas lavou e agora para condicionar, o que eu faço? Eu uso agora, pessoal, um adesivo autocondicionante, tá? Eu não faço novamente o condicionamento ácido. Eu pego o Amba Universal autocondicionante, tá? E aí eu vou esfregá-lo bem aqui, ó, tá bom? Prego o autocondicionante. Ok. Jato de ar. Deixar uma camada bem fina, tá? De adesivo. Jato de ar. Fotopolimerização. Então, a sequência seria aplicar a resina MW agora, correto? Porém, o que costuma acontecer? Quando eu faço essa aplicação da MW na sequência, quando eu coloco o meu guia, o de silicone convencional, essa resina, ela costuma repuxar. E aí, o que eu faço para poder corrigir isso? Eu utilizo agora, então, uma resina flow, tá? Pode ser uma resina flow de esmalte para dente clareado. A que eu gosto de utilizar é essa aqui da Empress também, ó. BLXL, a mesma coloração da dentina, tá vendo que eu tô usando? Esmalte. E aí, eu pego o meu pincel, tá? Pego o meu pincel, passo na resina, olha aqui, tá vendo? E aí, eu passo sobre o dente. Aqui, ó. Então, a gente vai ter uma resina recém-fotoativada. Aqui, né? Vamos fotoativar. Pronta para receber a resina de esmalte MW por cima e não repuxar quando eu colocar o guia. Então, ok, agora vamos para a nossa camada final. Então, apliquei aqui a minha camada de MW e vamos agora com o nosso guia de silicone. Aperta esse guia. Depois, remove.
Aqui é bem visível, pessoal. Teve uma região que repuxou, olha. Inclusive na região incisal, tá? A gente teve uma região aqui que repuxou um pouco. Nesses casos, eu prefiro voltar com o guia, tá? Vestibular, antes de passar para o próximo passo. Eu já removo uns excessos aqui. E volto com o meu guia vestibular. Novamente eu tive uma região que repuxou. Um pouquinho de paciência, tá? E vai dar certo. Na teoria eu já posso ir com o outro aqui, tá? Então eu vou fazer isso. E aí, vamos com o guia translúcido agora. Vamos comprimir bem, tá, pessoal? Para que haja um extravasamento de todos os excessos. E aí eu vou pedir o auxiliar para poder fazer essa fotoativação. Feito isso, nós vamos fazer a remoção do nosso guia. O dentinho tá pronto aí, ó. Então vamos só repetir todo o processo agora de remoção de excessos e partir para o próximo dente usando a mesma técnica, ok? Então removemos os excessos, vou lavar, tirar a tira, né? E repetir com a lixa o processo de acabamento proximal. E aqui nós temos, né, dois centrais idênticos ao nosso planejamento, ok? Porque eu acredito que seja uma das coisas mais complexas de fazer quando a gente trabalha com resina. Se eu entrar na frente da câmera aí, vocês me perdoem às vezes. É para tentar melhor visualizar algumas regiões aqui, tá ok? E é isso. Vamos pro próximo dente. Vamos continuar desse lado aqui agora. Então vamos dar sequência agora, tá? Eu lavei e vamos repetir o mesmo processo nos demais dentes, tá, pessoal? Uma coisa eu vou confessar para vocês. Abre bem, por favor. Quanto mais a gente vai chegando para a posterior, mais vai diminuindo a exigência do paciente. Os dentes mais complexos são os centrais e laterais. São os dentes que mais aparecem, tá? Então, um premolar, por exemplo, é muito mais tranquilo de você fazer um premolar do que você fazer em central e em lateral. Na minha opinião, o central é o dente com maior complexidade. Uma vez que a gente tem que deixá-lo iguais. Eu vou virar um pouco aqui o outro paciente para favorecer minha visualização. Então vamos lá, eu não vou ficar repetindo, tá? Porque é a mesma coisa, tá? Adesivo, na sequência um pouquinho de resina, fotoativa e mesmo processo. Então essa parte vou pedir meu editor aqui para poder acelerar o vídeo para não ficar tão cansativo para vocês, mas é o mesmo processo.
Pessoal, depois que aplicamos todas as nossas resinas, né, utilizando a nossa técnica, agora a gente vai fazer a checagem de oclusão do paciente. Então pega um carbono, morde, pode morder, peça ele para morder, peça para fazer o movimento de protusão. Joga para frente o queixo, isso, volta pro lugar. Agora volta pro lado de cá, por favor, isso. Agora pro outro lado, ok, pode abrir. E aí a gente vai ajustar a mordida do paciente, tá? Para que a gente não tenha uma mordida disfuncional, tá? Principalmente quando ele estiver numa posição de máxima intercuspidação, tá ok? É importante a gente permanecer aqui com a guia canina, tá? E é importante que tenhamos também uma guia incisiva. Esse paciente é um paciente que com certeza seria interessante fazer uma placa miorrelaxante para ele usar durante a noite, para que a gente tenha uma preservação dessa região que foi aumentada, uma vez que esse paciente desgastou o próprio dente com esse movimento de bruxismo, ok? Em seguida nós vamos fazer também um ajuste cervical com a broquinha 3195F mesmo, para termos ali uma região sem degrau, né, na região cervical. Então vamos aqui por palatina, tirando o excesso. Morde. Tá pegando algum lugar? Na mordida, não com a língua. Mordida não. Com a língua tá. Mordida não. Morde aí. Não? Não. Pode deitar. Morde, por favor, novamente. Bate um no outro. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso. Agora esfrega pra frente. Arrasta pra frente. Pra lateral de cá. Isso, pra outra lateral. Pode abrir. E aí você vai repetir esse processo, pessoal, até você conseguir um ajuste legal aí da mordida do paciente. Então aqui, pessoal, eu tô com uma broquinha 3195F, tá? E eu vou na região cervical, ó, conferindo pra ver se eu tenho aqui acabamento em 0, tá? Pra gente não deixar um degrau nessa região. Peguei uma broca mais fininha aqui, uma FF. Depois que eu passei essa broca 3195FF, eu gosto muito de usar a broca 48L para tirar outras regiões que estão em excesso e também passar ela novamente nessa região cervical, que ela já vai começar a remover alguns arranhões. Onde eu passei a outra broca, eu venho com a 48L, que é uma broca multilaminar, né? Como eu falei com vocês no nosso revisão. Aqui eu tenho um excesso em vestibular, então ela não deixa tantos nítidos, tá? Como as diamantadas. E agora nós vamos começar a fazer a parte de polimento. Primeira borracha azul. Mão leve, tá, pessoal? Porque a gente não tem tanto isso, porque eu não passei nenhuma broca aqui. Então é uma superfície que já está lisa, ok? Então, ó, mão leve, só mesmo para tirar algum excesso de material que porventura tenha ficado aqui. Mão leve. Depois que eu passo essa borrachinha azul, eu gosto de vir com o meu disco Soflex e com o fio dental para separar um pouco as ameias. Então, pego o fio dental,
tamanho grande. Dobro ele em umas 4 partes, mais ou menos. E aí, eu insiro aqui entre um dente e o outro. E com o meu disco Soflex, tá? Existem outras marcas falando Soflex para poder vocês identificarem. Eu vou abrir um pouco as minhas ameias, removendo alguns excessos de material que eu tenho nesta região, tá bom? Feito isso, nós vamos passar aqui uma lixa, tá? Uma lixinha de poliéster. Pode ser uma lixa convencional, a parte mais fina, tá? Pode ser da TDV, pode ser da 3M. Essa aqui eu compro ela no AliExpress, tá, pessoal? É uma lixa muito boa. Pode colocar a lixa de polimento, poliéster. Lá que vai aparecer, essa é a amarela. Ela é bem fininha, não desgasta tanto, é mesmo pra gente conseguir já aqui uma fase de polimento, tá ok? Então é muito importante dar atenção para essa região proximal, que às vezes a gente pensa só em polir vestibular, né? Então é importante dar atenção à proximal. Vou voltar com a minha borracha azul, pessoal, pro palatina, ok? Então já vamos dar aqui um polimento também na região palatina. E após passar a borracha azul, nós partimos então para nossa borracha vermelha. Com a borracha vermelha, nós já podemos colocar um pouco mais de pressão, pois ela não desgasta tanto, tá? E com ela a gente já vai conseguindo algum brilho na superfície das nossas facetas. Antes de passar uma borracha vestibular, que é a borracha cinza, nós iremos passar a borracha cinza mais fina, da DH Pro, que é aquela que eu te falei para vocês no hands-on, na região proximal, ó. Então, a gente vai entrar com ela nessa região proximal, tá? Essa borracha você não pode apertar ela muito, ela dá brilho, porém se você aperta muito a gente tem um pouco de desgaste. Ok? Feito isso, agora vamos com a borracha cinza também, novamente, porém um pouco mais grossa, né? Mais larga, vamos dizer assim. E essa borracha você pode colocar pressão, abre um pouco, que é com ela que a gente vai conseguir esse brilho mais especial, deixando o dente mais bonito. Não sei se vocês já conseguem visualizar, mas o brilho aqui ele já aparece bastante. Então, pessoal, tá aí, caso finalizado, né? Particularmente achei muito bonito o resultado, paciente, para ser em dentes, tá? E natural, né? Acho que é o importante a gente entregar um serviço. Uma pessoa ver, por exemplo, esse paciente aqui na rua, vai achar que ele nasceu com esse sorriso, tá? Eu não consigo identificar o que é faceta e o que é realmente o dente do paciente. Acho que essa é a ideia, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. O máximo de informações da nossa técnica, que é com certeza totalmente reproduzível aí para qualquer dentista. Um abraço e muito obrigado.